Quase todo mundo cresceu ouvindo falar sobre o inferno, um lugar de fogo eterno, de punição sem fim. Mas e se eu te dissesse que isso nunca existiu na Bíblia original? Que a palavra traduzida como inferno não falava de fogo nem de eternidade, mas de algo bem diferente. No Antigo Testamento, a palavra usada era Sheol. Em hebraico, Sheol significa simplesmente o lugar dos mortos, uma morada neutra, silenciosa, para onde todos iriam, justos ou injustos, sem fogo, sem tortura, apenas silêncio. Já no Novo Testamento, em grego, aparece a palavra Gehenna. Gehenna não era um lugar espiritual, era um vale real, próximo a Jerusalém, chamado Vale de Inom. Esse vale tinha uma história pesada. No passado, sacrifícios infantis foram feitos ali. Mais tarde, foi usado como depósito de lixo da cidade, onde o fogo queimava constantemente para consumir os dejetos. Traduzir Sheol e Gehenna como inferno foi uma escolha que moldou séculos de medo. A justiça, na minha percepção, deveria nascer de dentro de cada um de nós. Mas esse é um drama humano muito mais comum do que parece. Para existir justiça, precisa existir um juiz. E para que esse juiz seja justo, ele deveria ouvir as partes e chegar a um consenso. Acontece que cada ser humano tem sua própria visão de vida. E ainda assim, todos precisamos seguir leis criadas por alguns poucos. Leis que, teoricamente, representam o bem comum. Na teoria, isso deveria servir para o equilíbrio do coletivo, mas na prática, vemos que esse sistema muitas vezes só nos afasta uns dos outros. Poucos realmente buscam compreender, a maioria prefere apenas julgar. E quando somos nós que erramos, erro definido pela própria sociedade, nos apressamos em justificar nossas ações com base nos nossos motivos pessoais, motivos que servem apenas para aliviar nossa própria consciência, construída a partir das métricas que aprendemos como sendo certo ou errado. Mas quando deixamos de agir apenas como juízes e começamos a buscar o porquê de cada ação, não apenas no outro, mas também em nós mesmos, então surge algo raro, um conhecimento enriquecedor sobre o ser humano. Aí sim começamos a tocar a essência da compreensão. Quando Sheol virou inferno e Gehenna se transformou em símbolo de fogo eterno, a humanidade passou a acreditar em uma punição sem fim. O medo do inferno tornou-se uma das ferramentas mais poderosas de controle social. Como lembra a pesquisadora Elaine Pagels, a ideia de punição eterna ajudou religiões a manterem fiéis sobre obediência. A psicologia explica o porquê. O medo é um dos estímulos mais fortes do cérebro. Ele ativa o sistema límbico e inibe o pensamento crítico. O famoso experimento de Milgram já mostrava como o medo da autoridade nos leva a obedecer sem questionar. E a epigenética, estudada por Bruce Lipton e Joe Dispenza, nos mostra algo ainda mais profundo. Viver em medo crônico altera nossa biologia, ativa genes ligados ao estresse, enfraquece o sistema imunológico e molda nossas respostas emocionais. Ou seja, a invenção do inferno não só moldou culturas, mas literalmente afetou o corpo humano por gerações. Mas e nas outras culturas? Na Grécia Antiga, havia o Hades, também um lugar dos mortos, dividido em regiões, mas não necessariamente um castigo eterno. Na tradição indiana, existe Naraka, descrito como uma série de reinos de purificação, que são temporários, não eternos. No Egito, os mortos passavam pelo julgamento de Osíris, onde o coração era pesado contra a pena da verdade. O destino podia ser leveza ou destruição, mas nunca uma eternidade de fogo. A ideia de punição eterna, como encontramos no cristianismo, é de fato única. Ela foi construída há muito tempo dos textos originais, influenciada por tradições apocalípticas e pela necessidade de controle. Perceba, quando te ensinam que por qualquer erro você será condenado a viver eternamente no inferno e que já nasce sendo pecador, essa crença se torna uma prisão invisível. Ao acreditar nisso, você mesmo constrói uma cela mental, minuciosamente articulada para que nunca possa sair. Um cárcere eterno, criado não por um Deus distante, mas pela própria crença que você alimenta dentro de si. Do ponto de vista energético, criar a crença em um inferno foi criar uma egrégora de medo coletivo.
Milhões de pessoas, por séculos, alimentaram com pensamento e emoção a imagem de um fogo eterno. O resultado? Uma forma de pensamento poderosa que ainda atua no inconsciente coletivo. Como explica Júnior Legrazi, quando alimentamos um arquétipo, ele ganha vida própria no campo mental coletivo. E Jean-Val Elan complementa: aquilo que projetamos como punição divina é, na verdade, um reflexo da nossa própria sombra, que se materializa nos planos sutis. A lei do Uno nos lembra que não existe separação entre nós e o todo. Se criamos o inferno com medo, é porque essa energia está dentro de nós. Das nossas sombras não integradas, do medo que se projeta em deuses externos. Não há um juiz externo nos condenando para sempre. O que existe é a nossa própria consciência buscando equilíbrio. Cada escolha, cada frequência, retorna a nós mesmos, não como o castigo eterno, mas como aprendizado, porque o todo não pune, o todo integra. O que chamamos de condenação eterna não é obra de um criador punitivo, mas reflexo da consciência fragmentada da própria humanidade. Hoje sabemos que o medo constante adoece e que a liberação vem da consciência. Se entendemos que o inferno nunca foi real, nos libertamos da culpa que nos paralisa. O que existe não é punição eterna, mas a consequência natural de escolhas e frequências. Quando mudamos a crença, mudamos o campo energético. Ao trocar o medo pela compreensão, nos abrimos para viver uma vida mais livre, saudável e consciente. Se tudo é uno, então o verdadeiro inferno não é um lugar fora de nós, mas um estado de consciência dentro de nós. Quando vivemos em medo, em julgamento, em separação, criamos o nosso próprio Sheol interno. Mas quando expandimos a consciência e lembramos que somos parte inseparável do todo, o fogo do medo se apaga. O que resta é luz. O que resta é unidade. Resumindo, inferno não existia no hebraico, nem no grego original. Foi uma tradução, uma invenção. E Sheol era apenas um lugar dos mortos. Gehenna era apenas um vale, mas essas palavras moldam séculos de medos, guerras, submissão e doença. Se uma palavra pode nos prender no medo, imagine o que pode acontecer quando a usamos para nos libertar. O inferno nunca existiu nos textos originais e, na verdade, nunca existiu fora de nós. Ele sempre foi reflexo da nossa própria sombra. A lei do Uno mostra que não existe condenação eterna, apenas evolução. Cada passo, cada erro, cada dor é apenas o todo se conhecendo através de nós. E quando olhamos para dentro, descobrimos que o fogo não é punição, é apenas a chama da consciência pedindo para ser desperta. E se essa reflexão te fez pensar diferente, deixa o seu like e se inscreva. Isso ajuda a expandir ainda mais essa consciência coletiva. No próximo episódio, Satã, o adversário dentro de nós.